Olá, boa noite, que alegria ter vocês aqui conosco, nesta quinta-feira, para termos mais um tempo de celebração, culto de cura e libertação, como você já está sabendo, devido a tudo isso que tem ocorrido em relação ao Covid, esse aumento dos casos, nós não estamos nos reunindo presencialmente, mas orando, intercedendo para que muito em breve a gente possa estar aqui com a casa cheia novamente e adorando ao Senhor. Mas não é o fato de não estarmos presencialmente que vai nos impedir de estar aqui compartilhando do amor de Deus, de estar intercedendo pelos nossos, de estar louvando e adorando ao nosso Senhor. E eu quero te pedir, nesse momento, que você já compartilhe o link do culto com todas as pessoas que você conhece. E não deixe de dar o seu like, isso é muito importante para nós. Tá, eu quero ver quem está aqui comigo já no Facebook. Eloá Dalmolin, boa noite. Michael Lopes, Ezeu de Santos, Aires Miranda, Rosângela de Paulo, Robson Marcelo, Francimar, Sheila Gonçalves, boa noite, povo de Deus, alegria ter vocês aqui conosco. Maria Júlia Lima no YouTube, Cláudia Comink no YouTube, sejam muito bem-vindos. Noite de celebração, noite de intercessão, noite de cura e libertação. Não deixe de enviar o seu pedido de oração. Nós vamos ter um tempo de oração daqui a pouco. Nós queremos clamar pela tua vida. Nós sabemos que o número de contágios aumentou significativamente. Nós, como igreja, vamos estar intercedendo pelos nossos, porque nós cremos que o nosso Senhor Jesus é capaz de curá-los. Amém? Vamos orar? Aonde você está? Abaixe sua cabeça. Eleve seus pensamentos agora apenas ao Senhor. Que tudo que a gente venha fazer agora seja cativo à palavra de Deus, aos louvores e à presença do Santo Espírito aqui conosco, amém? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque você separou essa noite para que tivéssemos esse tempo com o Senhor, e eu peço, Pai, de uma maneira muito especial, que nós possamos agora nos desligar das coisas de fora, das coisas do mundo, e ter os nossos pensamentos cativos àquilo que vai ser pregado, que vai ser cantado, a maneira como estaremos adorando, que possamos fazer isso em espírito e em verdade. Peço ao Senhor que não seja a circunstância que venha falar mais alto nesse dia, mas que seja a certeza, a confiança que nós temos no Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua palavra não muda, o Senhor continua soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre o Covid, sim. Pai, famílias estão enlutadas, famílias estão chorando nesse momento, e eu peço ao Senhor que essa palavra vá de encontro ao coração delas, e que naquilo que vai ser pregado nessa noite, elas possam ouvir a voz do Senhor, e se sentirem afagadas pelo Teu abraço. Fala conosco nessa noite, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Vamos adorar. Amém, amém. Queridos, abra o seu coração mesmo em casa. Abra o seu coração, cante com a sua família. Junte papai, mamãe, filhinhos, junte todo mundo e louve ao Senhor. Sabe por quê? Porque há poder, muito poder, se nós esperarmos no nosso Deus. Cante junto conosco, se alegre neste momento. Há poder se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Há poder se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, reina para sempre, és Deus eternamente. Por quê? Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, nunca desiste, não te cansas, dos fracos és o defensor, conforta no Senhor, coloca-nos sob tuas asas. Há poder se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Há poder se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, reinas para sempre, és Deus eternamente.
junte! Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Nunca desistes, não te cansas. Dos fracos és o defensor. Conforta-nos, Senhor, coloca-nos sobre tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, ó Senhor. Dos fracos és o defensor. Conforta-nos, Senhor, sobre tuas asas. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Lembre-se de sempre, em todo tempo, ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus faz na tua vida, na tua casa, na tua família. Quando nós não atentamos, o nosso Deus está ali, está cuidando. Quando nós nos perdemos nas dificuldades da vida, o nosso Deus vai atrás de nós, vai nos buscar, vai nos resgatar. Cante junto conosco essa mensagem. Ó Deus, Tu és um Deus maravilhoso. Obrigado, Pai. Louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia, Senhor, obrigado. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa com as 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Me achava sem valor, mesmo assim compraste a mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa, mas 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou.
quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa, mais 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Deus, maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Escala a montanha só para nos encontrar. Que maravilha, que alegria pertencer a esse Deus que não olhou para o meu pecado, que não olhou para as minhas decisões equivocadas, mas estendeu a mão para que eu pudesse ter a minha vida transformada e entendesse coisas que antes eu não entendia. E eu confesso para vocês que no começo da minha caminhada com Jesus, uma das áreas que foi mais difícil de entregar foi a parte financeira, porque eu achava que era meu. Eu não entendia que participar do momento de dízimo e oferta era sinal de fidelidade da minha parte, de obediência, de cumprir aquilo que a palavra me instruía e fazer daquilo a minha vida. E como é bom ser um participante da expansão do reino através daquilo que o próprio Deus colocou nas minhas mãos. E como Ele tem me ajudado a administrar de uma maneira mais sábia, viu? Eu confesso para vocês que eu não tinha muita sabedoria nessa área, não. Eu queria compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus, que está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Deus não está barganhando com aquele que tem uma suposta fidelidade. Deus tem uma promessa para quem vive em retidão. Deus tem uma garantia para aquele que, com alegria, resolve ser obediente. Quando você participamos desse tempo especial de dízimos e ofertas, nós não estamos entregando dinheiro. Deus não precisa, Ele já é o dono da prata e do ouro. Nós estamos entregando vida. E eu quero te convidar, nesse momento, aí na tua casa mesmo, através do aplicativo, você poder fazer a tua transferência, poder participar desse momento. Você vai estar recebendo o número das contas da EBB, para que você possa participar com alegria nesse momento que sim, é um momento de adoração, aonde você pode demonstrar o teu compromisso com a igreja do Senhor Jesus e se tornar parte fundamental na expansão do reino. Participe com alegria, sinta-se privilegiado por poder colaborar com a expansão do reino na tua geração. O Senhor é bom, e Ele é bom em todo o tempo. O Senhor é soberano, e Ele reina. Ainda que haja pandemia, Ele não perdeu o controle. Ele é soberano e Ele reina. E Ele continua sendo bom. Vamos declarar isso de todo o nosso coração. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei
misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Você crê nisso? Quero te pedir para parar tudo que está fazendo agora para ouvir um testemunho muito especial. É mais um momento de adoração que a gente vai ter agora, onde a gente vai ouvir de alguém que passou por uma situação bem delicada, mas que em meio às aflições teve experiências extraordinárias com o nosso Deus. Alegria poder estar recebendo. Meu irmão, eu estou ansioso para te ouvir falar. Amém, pastor. É contigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Graça e paz, amados. Com muita alegria e com o coração transbordando, que hoje eu posso estar aqui dando o meu testemunho. Eu, no dia 17 de agosto desse ano, eu atendi um cliente, peguei Covid trabalhando, né? E comecei a sentir ele era assintomático, essa pessoa que atendi, estava com Covid, mas estava sintomático. Atendi ele no dia 17 de agosto, dia 19 de agosto começaram os sintomas. Começou com um leve pigarro na garganta, do pigarro da garganta evoluiu para uma tosse, da tosse para dores no corpo, fadiga, da fadiga passou para dor de cabeça, calafrios. E quando eu tive no dia 19, no dia 20 eu peguei e procurei o médico. Cheguei no médico, dei os sintomas e ele falou: você provavelmente positivou Covid também. Naquele momento assim não tive muito temor da doença, né? Até tinha brincado com o médico, falei: não, deixa para fazer o exame do PCR amanhã, né? Isso daí já era numa sexta-feira. Ele falou: não, você vai fazer já. Entra nos remédios hoje, azitromicina, prednisolona, e vai fazer o exame de PCR já. O exame de PCR demorou 4 dias para sair o resultado, e nesses 4 dias já estava medicado. A azitromicina acabou em 5 dias, a prednisolona em 6. Do 7º para o 8º dia, quando já tinha cessado a medicação, a doença parece que veio 2 vezes mais forte. E eu vou te dizer, pastor Eduardo, eu não tenho dúvidas que essa doença é uma doença demoníaca. Porque assim, se ela não vem para tirar a vida, ela vem para tirar a tua paz, assim como veio para tirar, né, a vida financeira de todo mundo, prejudicar todo mundo com lockdown e coisa e tal. E a doença veio forte, a partir do 7º dia, depois que tinha finalizado a medicação. E desde quando eu tive os sintomas, meu irmão, que é da área de saúde, comprou para mim aquele oxímetro, né, aquele aparelhinho que vem no dedo, que mede o batimento cardíaco e a oxigenação. E a oxigenação durante esses dias permaneceu bem. 96, 95, 98. Depois do 8º dia para frente, não, começou a decair. Quando eu comecei a sentir falta de ar efetivamente, falei para minha esposa: não estou passando bem. Fui ver o oxímetro, a oxigenação estava em 87. Aí minha esposa falou: não, vou te pegar e vou te levar para o hospital. Trouxe aqui para o Marcelino Champagnat, na perto da rodoviária. Na hora em que eu cheguei no Marcelino Champagnat, fiz a entrevista lá com o médico e tal. O médico falou: não, vamos fazer aqui os exames e vamos ver o que vai dar. Aí acabei tirando gasometria, que é ele enfia uma agulha aqui no punho, tira o exame de sangue, tira um sangue da artéria mesmo, para ver o quanto que você tem de oxigenação, de oxigênio no sangue mesmo. E nisso já tinham passado assim umas 2 horas que eu estava em observação,
Ele falou para mim assim, ó, a tua oxigenação no sangue deu 69. Você precisa internar. Aí me despedi da esposa e tal, peguei, entrei no hospital, fui pro quarto. Chegando no quarto já colocaram o catéter de oxigênio no nariz. E falei assim, não, tá nas mãos de Deus. Eu confio em Deus e sei que vou sair dessa. Em momento algum, assim, eu tive medo da morte. Eu posso dizer que medo da morte eu não tive, não tenho. Mas eu tinha medo do sofrimento. O sofrimento de sofrer pela doença, com as sequelas. O sofrimento da minha família, né? O sofrimento da minha esposa, da minha filha pequena. E assim fui, aguentei no hospital com o catéter no oxigênio durante 4 dias. No 5º dia, a oxigenação baixou mais um pouco. Aí o médico veio e falou assim, ó, você vai ter que ir para UTI. Falei, não tem necessidade, eu estou conseguindo respirar ainda, tenho aqui 9 litros de oxigênio, né, por minuto, e tô conseguindo respirar, né. Ele falou assim, não, você não está entendendo, a tua oxigenação baixou tanto, que a partir desse momento você já corre o risco ou de ter uma parada cardíaca, ou de ter uma falência generalizada no corpo inteiro, porque vai faltar oxigênio no cérebro e tal. Aí eu peguei, falei, não, então me dá um tempo aqui para eu me restabelecer e saber o que né, para eu saber o que eu vou fazer daqui para frente. Aí liguei para minha esposa, dei a notícia, liguei para minha mãe, dei a notícia, a família inteira sofrendo. E aí o último que eu conversei foi com Deus. Falei, Deus, está nas tuas mãos. Medo de morrer eu não tenho. Só não deixa a família sofrer, né, e tal. Fiz aquela oração assim. Falei, Deus, te entrego tudo em tuas mãos. E esse dia foi uma quinta-feira. A quinta-feira eu estava assistindo lá do hospital, via online, o culto de cura e libertação. Era o pastor Edmilson pregando. E na hora lá eu escrevi, pastor Edmilson, tô no hospital aqui, não esqueçam de mim. E daí naquele momento o pastor Edmilson falou. A pregação daquele dia era sobre a Covid e o tema era Davi e Golias. E ele fez uma alusão dizendo assim, quem é essa doença? Essa doença não é maior do que o teu Deus, Ronaldo. Ele falou na pregação dele. E aquela mensagem eu guardei no coração e falei, não, tudo bem, tô tranquilo. Medo de ir embora eu não tenho. E acabei indo para UTI. Chegando lá, o primeiro que eles colocam é aquela a ventilação não invasiva, que é VNI. É uma máquina que você coloca ela no rosto, entre o nariz e a boca aqui, e ela joga um ar para dentro como se você estivesse andando de moto, assim, de boca aberta, a 120 por hora. Você fica nessa máquina 2 horas, dá um intervalo de 3, dali 2 horas você volta para ela de novo, para não ter que entubar. E eu falei para o médico, eu tenho certeza que eu não vou entubar, né? E assim foi, permaneci durante 15 dias na UTI, foram 28 dias de hospital, de tratamento intenso, sofrido, sofri, mas sofri com Deus do meu lado. E durante todo esse tempo, coisas boas aconteceram. Assim que eu saí da UTI, fui para um quarto. Primeiro tive um companheiro de quarto na enfermaria, né? São 2 camas. E depois que eu saí da UTI, eu agradeci a Deus todo dia, toda hora por ter conseguido sair da ventilação, né? E esse rapaz que estava do meu lado, chama Marcos, é de Joinville.
Ele já tinha tratado da coronavírus, já estava pronto para ir embora, mas ele não sabia por que os médicos não liberavam ele. E teve uma noite que eu peguei, como a gente dorme pronado, né, de barriga para baixo, eu peguei meu telefone, puxei no Spotify lá os louvores que a gente está acostumado a escutar, na playlist, e comecei a orar baixinho, né, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, né. E esse menino Marcos, além dele estar passando por um momento pessoal da vida dele muito difícil, ele pegou e me falou assim, no outro dia de manhã, né? Ó, Ronaldo, não sabia por que os médicos estavam me segurando aqui. Falei, por quê? Porque eu tinha que ouvir a tua oração. Eu tinha que ouvir aqueles louvores. Aí, conversando com ele, ele me falou que era de uma outra denominação, que estava desviado dos caminhos do Senhor e que ele tinha dúvidas se ele realmente ainda estava crendo em Deus ou não. Falei, cara, uma vez que você crê, você não desiste nunca mais. Você não desacredita, né? E assim, nessa conversa que eu tive com ele, o Espírito Santo acho que tomou conta da conversa. Logo em seguida, né, um ou 2 dias depois, o médico deu alta para ele. E tendo alta hoje, converso com ele por Facebook e tal, ele voltou para Deus. Então, assim, é uma alma, uma única alma. Mas, por toda a experiência que eu tive, pelo menos em um momento eu pude ser usado para salvar aquela alma que precisava ouvir aquela palavra. Então, assim, para quem está em casa, para quem nos assiste, essa doença ela vem, se não para matar, roubar, destruir, mas a gente não pode perder a fé, a gente não pode perder a esperança. Então, efetivamente, como o pastor Edmilson falou aquele dia, é como se fosse Davi e Golias. Davi era pequeno, né? Golias era grande, mas a mão de Deus naquele momento foi maior. E assim, em todo momento, nós temos que exaltar o nosso Deus e dizer, Deus, Ele é maior em todo o tempo. A gente se desestrutura psicologicamente, a família da gente fica toda desestruturada, a gente tem que ser forte e dizer, eu tenho fé, não tenho medo, tenho certeza que Deus vai me salvar. E também, se Deus não quisesse salvar, também não teria problema nenhum. E vem para destruir mesmo, desestabilizar emocionalmente. Então, antes de você ter a doença dentro de si e ter os sintomas acabando com o corpo, o psicológico da gente fica muito abalado, né? Isso aí é normal, acontece com todo mundo. E depois vem os reflexos, né? Outrora sequelas, ou se não, é a empresa que parou de trabalhar e não gera mais renda, ou é a própria morte. Mas a gente não pode deixar de desacreditar. E eu agradeço muito ao corpo da IBB, a todos os irmãos em Cristo. O pastor Renato me ligava todo dia, de manhã. O pastor Tunala também ligava para minha esposa de manhã, orava com ela. Aqui hoje eu tenho que agradecer, porque tem amigos como a Gisele Solion, que orou. Ao Jean também. Em especial o meu irmão André, meu líder de célula. Hoje já não mais líder, porque nós multiplicamos, mas continua sendo meu líder. E ao Rodrigo e a Marina, que também são os nossos discipuladores, que também oraram e estiveram comigo todo o tempo. Sensacional. Eu não sei como é que você está após ouvir tudo isso. O Ronaldo falando, e a circunstância, e ele numa UTI, indo para o quarto, e uma pessoa que não estava íntima de Deus, precisando da reconciliação.
Me veio à mente Paulo e Silas na prisão, a prisão do Ronaldo era outra. Mas no momento de angústia, ele adorou, ele louvou, ele entregou. E aconteceu aquilo que nós acabamos de cantar, de um Deus que não se importa com as 99 para ir atrás daquela. E Deus te usou, mano, para mudar onde esse irmão em Cristo vai passar a eternidade. É verdade. Para mudar a percepção de quem é Deus através da sua vida num leito, mano. E ainda teve mais uma situação que a glória de Deus se manifestou e que Deus provou que a vontade dele é que resplandece, que quando eu fui para a UTI, quando eu estava indo para a UTI, a médica todo dia de manhã ligava para minha esposa para dar o prontuário diário, né? E a médica falou para minha esposa assim, você crê em alguma coisa? Você tem alguma religião? Minha esposa, conversando com ela por telefone, falou, tenho, por quê? Não, porque tudo que nós poderíamos fazer pelo Ronaldo, nós fizemos. Agora é ele e Deus. Aí a minha esposa pegou e replicou para ela, falando, não, eu tenho certeza. Deus é bom, Deus não falhará e a vitória é nossa. Então, mesmo que a gente passe por esse vale dos ossos secos, por toda essa dificuldade, a glória de Deus se manifestou e foi muito maior. Amém, amém. Obrigado. Ronaldo, não desce, você vai ficar aqui comigo. Tá bom. Quero te pedir, você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, manda seu pedido de oração. Agora nós vamos ter um tempo de intercessão pela tua vida. E eu vou aproveitar a presença e o testemunho do Ronaldo. Quero te convidar para junto comigo a gente ficar de joelho aqui agora. E você vai orar por essas pessoas que nesse momento estão passando por aquilo que você passou. Pode ser? Pode ser. Então vamos orar, meu irmão. Deus amado, nós queremos te louvar, Pai, e te engrandecer. Deus, nós queremos entregar a vida de todos os nossos irmãos, de todas essas pessoas que estão sofrendo nesse momento com o Covid, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa tocar cada uma delas e derramar uma gota do teu sangue, Pai. Cobre esses nossos queridos que estão hospitalizados. Cobre eles, Pai, com o teu manto de proteção. Oh Deus querido, Deus amado, nós te louvamos, Pai, e te pedimos. Entra com providência, Pai. Só o Senhor tem poder, Pai, para curar os enfermos, para salvar os cativos, Pai. Então, Pai, entra com providência. Que o Senhor possa estar correndo sobre todas essas pessoas, Pai. Tira delas todo o desespero, Pai. Todo o sentimento ruim que essas pessoas têm ao contrair essa doença maldita, Deus. Oh, Deus querido, que o mal não possa prosperar. Não deixe que esses irmãos sejam atingidos, Deus. Que o Senhor possa vir sobre a vida deles, Pai, e trazer a cura efetivamente. E também, Deus, que o Senhor possa permitir que essas pessoas tenham conhecimento, Pai. Que esses irmãos possam também ter outros testemunhos de poder falar em Teu nome e dizer assim, Deus, foi você que me criou, você que me salvou. Não foi nenhuma outra situação, Pai. Eu pude sentir, Deus, naquele momento de cura, que era o Senhor que estava sobre mim. E assim eu peço que o Senhor também esteja sobre a vida dessas pessoas, Pai. Tira, Pai, toda dor, todo sofrimento, toda angústia, Pai. Tudo aquilo que não provém de Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, que privilégio, Pai, ser testemunha daquilo que o Senhor fez na vida do Ronaldo, da sua família. Pai, eu quero clamar, Pai, nesse momento, por famílias que experimentaram o outro lado da doença, que hoje, Pai, choram pela perda de seus queridos, Deus. Espírito Santo de Deus, Pai, eu clamo ao Senhor, Deus, visita cada lar, Pai. Traz o consolo que só o Senhor pode trazer, Deus.
Traz a paz que excede o entendimento em dias de angústia, em dias pesarosos, Pai. E eu peço ao Senhor que ainda haja esperança, Pai, no coração de cada uma dessas pessoas, e o sentimento de gratidão por esses queridos que se foram, Pai, seja muito maior do que qualquer outro sentimento, Pai, nesse dia. Pai, de uma maneira muito especial, quero colocar a família da Vivi, da Júlia, que hoje perdeu sua mãezinha, Pai, a dona Cacilda. Pai, eu clamo ao Senhor, visita nesse momento, Pai. Peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar visitando a família do Ivan César, Pai, nesse momento eles possam se sentir abraçados pelo Senhor, Pai, amparados pelo Senhor, Pai. Traz o conforto que eles precisam, Deus. Que mesmo num dia triste, mesmo em situações adversas, eles possam estar tendo experiências contigo, Pai. Colocamos a vida da Sofia diante do Senhor, pedindo a cura, Pai, do Covid, Pai. Colocamos a vida do seu Meregildo, Pai, do irmão Hermes, Pai, diante do Senhor, clamando, Deus, pela restauração dele, Pai. Vem com provisão, Jesus, clamamos ao Senhor, Pai. Pedimos pela Eliane, pelo Rafael, pela Andréia, Pai, que mora em Garuva e também estão, Pai, com esse vírus, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Pai. Vem com provisão, restaura tecidos, nervos, músculos, órgãos, Pai, para que essas pessoas também possam em algum dia estar testemunhando das grandes coisas que o Senhor fez, Pai. Nós cremos nisso, Pai. Nós sabemos que o Senhor continua se importando. Nós clamamos ao Senhor, Pai, abrevia os dias do Covid, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Visita, Pai, cada leito, cada família, Pai. Peço por essas pessoas que têm clamado por cura da alma, Jesus. Pessoas que perderam seus empregos, que tiveram seus rendimentos afetados, eu clamo ao Senhor, Pai, vem com provisão. Ah, Jesus, se não fosse o Senhor, Pai, se não pudéssemos nos apegar na Tua palavra, na Tua verdade, o que seria de nós, Pai? Tem misericórdia do Teu povo, Jesus. Livra Teu povo disso, Senhor. Abençoa, Pai, cada profissional da saúde que está no fronte, em contato direto, Pai, e intenso com este vírus, Pai. Protege cada um deles, Pai. Traz paz para os seus familiares, maridos, esposas, filhos, pais, que eles possam se apegar no Senhor, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor continua soberano, Pai. E eu clamo ao Senhor, Pai, por aquele meu irmão que nesse momento ouve essa oração e está com a fé abalada, muitas vezes achando que o Senhor não ouve, que o Senhor não se importa, que nessa noite ainda ele tenha uma experiência com o Senhor, Pai, e no coração dessas pessoas, Pai, possa nascer uma convicção, Pai, do seu amor, do seu cuidado, da sua fidelidade, porque como disse o Robson, Pai, nosso Deus não perde as batalhas. Pai, eu clamo, Pai, em nome de Jesus, por cada pedido de oração que foi colocado aqui, pelo seu Antônio Freitas, por cada pessoa que colocou diante do Senhor, Pai, a sua súplica, a sua dor, a sua inquietação. E eu peço ao Senhor, Pai, vem com poder, Pai, vem com graça, Pai, derrama da Tua misericórdia, Pai, faz nova todas as coisas, para que essas pessoas possam ter experiências com o Senhor, Pai, para que elas possam, assim como o Ronaldo testemunhou da fé dele num leito de hospital, elas também possam ser tremendamente usadas pelo Senhor, para que pessoas tenham o seu destino eterno alterado, Pai. Pai, não permita que a nossa fé desfaleça diante desse vírus, mas nos torna pessoas melhores e mais dependentes do Senhor, Pai. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. O som do céu, tua glória contemplar. Deus precioso, oh Deus maravilhoso, oh Deus que traz alegria para as nossas vidas, para os nossos dias. Por isso, rendemos a Ti, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, cante junto comigo. Te damos glória, declare ao nosso Deus. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos toda honra, toda glória. É o poder sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. O som do céu, tua glória contemplar. Deus seja louvado. Aleluia. Se tem uma coisa que nós estamos querendo ouvir no tempo de pandemia, é o som do céu. Eu quero e eu preciso. Porque se a cada manhã eu não conseguir ouvir o som do céu, eu não sei se dá para aguentar essa batalha. Se o Ronaldo não tivesse dentro de um hospital, se ele não tivesse ali sobre auxílio de oxigênio mecânico, ou se naquele instante ele não tivesse ouvido o som do céu, aqueles dias iam ser muito, muito, muito terríveis para ele. Mesmo às vezes no momento de aflição, quando nós temos uma fé centrada na pessoa do Senhor Jesus, nós conseguimos ouvir isso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Abacuque. Abacuque é um livro profético do Antigo Testamento. É um livro pequeno. Abacuque deixou um escrito relativamente pequeno comparado a outros profetas.
Eu gostaria muito que ele tivesse escrito mais, porque eu gosto, em especial, da maneira como Abacuque escreve. Eu gosto da forma poética como ele escreve algumas coisas. A riqueza de Abacuque, a visão, a percepção, a sinceridade que tem no livro de Abacuque. Essas coisas me chamam a atenção. E ele deixou, olha, se você virar, você abriu em Abacuque, virou a página, no caso eu aqui, uma letrinha maior, são praticamente 1, 2, 3 páginas. 3 páginas, por isso ele é chamado de profeta menor. Ele não é menor pela significância, ou menos importante, ele é menor porque o conteúdo literário de Abacuque é menor, por exemplo, do que os profetas maiores, Jeremias, Ezequiel, Isaías, que deixaram uma quantidade, um conteúdo literário maior, por isso profeta maior, profeta menor. Mas o livro de Abacuque tem algumas coisas, e eu queria, junto com você, ler já o capítulo 1, eu vou ler o versículo, do versículo 1 até o versículo 4. Aliás, eu vou ler do versículo 2 até o versículo 4, e eu estou chamando essa mensagem da crise à confiança. Da crise à confiança. Alguém que vai andar e caminhar de um momento de crise, de uma falta de visão total, de desespero, para um momento de confiança, um momento de esperança, um momento de fé. Então, Abacuque é um que vai nesses dois extremos. E quem é que está me ouvindo agora que já não viveu e experimentou isso? De você estar vivendo dias difíceis, dias onde você não está conseguindo enxergar uma resolução. Você não está conseguindo enxergar que tem uma solução. Você não consegue enxergar que um milagre pode acontecer estabelecido. É isso que esse servo do Senhor está registrando aqui no livro de Abacuque. Lá no capítulo 1 ele vai dizer assim, começando, você tem aqui o relato de uma oração de um profeta. E ele fala assim, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência. Então, diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Querido, observa comigo aqui a maneira como o profeta está desolado. Observa comigo a maneira como o profeta está desesperançado. Observa comigo a maneira como o profeta está meio brabo, meio indignado. Ele fala com uma certa indignação e ele não está falando comigo. Ele não está falando com você, ele está falando com Deus. E ele está perguntando, até quando, Deus? Até quando? Até quando os assírios vão vir aqui, vão nos humilhar? Até quando nós vamos ficar cativos? Até quando eles vão levar? Os assírios tinham uma maneira de enriquecer. A capital da Síria era Nínive, aquele lugar onde Deus mandou Jonas, e Jonas não quis ir, porque ele tinha toda a razão de não querer ir àquele lugar. Um lugar de morte, um povo cruel, um povo que chegava nas cidades, que chegava nas nações, entrava, roubava tudo e levava. E a nação do povo de Deus, o povo de Israel já tinha experimentado isso, Judá já tinha experimentado isso. Eles já tinham passado por lá, saqueado tudo, mas eles simplesmente não saquearam e foram embora. Eles ainda permaneceram lá para humilhar aquele povo todo dia. E aí o profeta está perguntando, mas Deus, até quando? Até quando o Senhor vai assistir a esse pandemônio e o Senhor não vai fazer nada? Será que às vezes a gente não se apresenta para Deus assim? A gente fica, Deus, até quando esse Covid-19? Até quando milhares de pessoas vão ser infectadas só na minha cidade? Até quando dezenas de mortes todos os dias? Todos os dias. Até quando nós vamos ver corrupção
pessoas utilizando da própria desgraça, da própria praga, da própria doença para roubar. E o Senhor não vai fazer nada. É exatamente isso que Abacuque está experimentando aqui. Quando a gente olha para a cidade e a gente vê a desgraceira, e a gente enxerga isso, e a gente não consegue ter na dimensão do relacionamento com Deus a visão que vem do céu, a gente se perde. A gente fala, mas Deus, olha quantos abortos. O aborto na Europa ganhou do Covid em muito esse ano. Senhor, até quando? As pessoas vão abortar, vão sacrificar bebês no ventre, vão matar, e o Senhor não vai fazer nada. Até quando famílias vão ser destruídas, quebradas, pais vão abandonar seu filho, e o Senhor não vai fazer nada. Que palavra dura do profeta. Mas que palavra dura que às vezes passa pelo meu coração, pelo seu coração. Interessante que ele faz essa oração, ali no versículo 13 ele fala: teus olhos são tão puros, Senhor, que não suportam ver o mal, não pode tolerar a maldade, então por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? O profeta está indignado, o profeta tem a primeira queixa, que eu li ali do 2 ao 4, ele tem a segunda queixa, que está ali do versículo 13 até o versículo 14, aonde ele está indignado, e ele está lá, e eu me lembrei, quando eu estudava esse texto, eu fui lá para o Salmo, eu quero abrir ali, o Salmo 73, e eu me lembrei no Salmo 73 que o salmista, certa vez, viveu uma experiência muito parecida com a experiência que o profeta tem aqui. No Salmo 73, ali no versículo 1, ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para o povo dele, para os puros de coração, mas quanto a mim, quanto a minha pessoa, os meus pés quase tropeçam. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimentos, ele tem um corpo saudável e forte, estão livres de fardos de todos que são atingidos. Olha só, o coração do salmista é muito parecido com o coração do profeta. Todo mundo se dá bem, o salmista está falando, mas eu não. Deus olha por todas as pessoas, mas para mim não. Deus cuida de todos os enfermos, mas quando eu fico doente, Deus não cuida de mim. Certa vez eu estava no meu gabinete atendendo uma jovem. Essa jovem veio, eu tinha um horário marcado com ela, ela chegou, ela sentou na minha frente ali, e eu perguntei para ela: e aí, o que é que você traz hoje? Em que é que eu posso te ajudar? E abençoou. Ela olhou para mim, mas ela não falou nada, e começou a escorrer lágrima no rosto daquela jovem. E aí ela se emocionou ali na minha frente, e ela começou a chorar. Eu me levantei, coloquei a mão sobre o ombro dela e falei: fica tranquila, pode chorar. Às vezes a gente precisa chorar. Ela olhou para mim e ela falou uma frase, ela falou assim: pastor, por que Deus me odeia tanto? O que Deus tem contra mim? Eu fiquei um tanto quanto assustado com aquela jovem, uma jovem da minha igreja, uma jovem que era minha ovelha, uma jovem que eu pastoreava, uma jovem que ouvia os meus sermãos todos os sábados do culto de jovem. E aí eu sentei e eu perguntei para ela: por que Deus te odeia? O que tem? O que está acontecendo para você chegar nessa conclusão? E ela começou a relatar uma série de coisas que estava dando errado na vida dela. Ela começou a dizer a respeito de relacionamentos, de amizade, que estavam ruindo. Ela começou a dizer: olha, eu já fiz de tudo, eu entro num relacionamento, eu começo a namorar um jovem e não dura nada, e de repente ele termina o namoro, e olha, lá no meu trabalho as coisas não estão boas, pastor, as coisas não estão bem lá, e eu fui mandado embora do meu trabalho, e eu estou desempregado. E ela faz uma lista e fala assim: por que Deus me odeia? E eu comecei a ministrar o coração dela. E comecei a falar a respeito de um Deus que a amava,
Que não era porque as coisas estavam complicadas que Deus não a amava. Eu quero ler mais um trecho para voltar nessa história dessa jovem, que é o que está no capítulo 2 do livro de Abacuque, aonde Deus responde a Abacuque. Abacuque fala, Abacuque esbraveja, Abacuque grita com Deus, e ele fala todas aquelas coisas: até quando, até quando, até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer nada, mas Deus resolve responder, porque Deus responde quando nós oramos. Ele responde quando nós estamos indignados. Ele tem tanto amor que quando eu falo com respeito com Ele, mesmo assim Ele responde a minha oração, e Ele vai responder. E a Bíblia diz assim, ali no versículo 2 do capítulo 2: então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas. Aquilo que eu vou te falar, profeta, aquilo que eu vou te falar, Abacuque, você vai escrever em tábuas, para que se leia facilmente, para que as pessoas possam ler. Se Deus falasse comigo, Ele ia falar para mim assim: Márcio, escreva, mas não escreva você, peça para o pastor Eduardo Arante, porque o seu garrancho, ninguém vai conseguir ler. É mais ou menos o que ele está falando. Escreva com letra que dê para entender, para que todos possam ler aquilo que eu vou dizer, porque eu vou responder aquilo que você perguntou. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. A visão, ela fala do fim, e ela não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Eu vou agir e eu não vou me atrasar. Eu vou agir e eu não vou demorar. Mas espere, porque eu estou vindo com o meu poder. Bom, cativo, prisioneiros dos assírios, sofrendo humilhação todos os dias, e o Senhor fala: espere, porque tudo aquilo que esse povo está sofrendo, nesse momento é necessário, mas eu vou agir. Eu ouço, eu escuto o clamor do meu povo. E Deus começa a fazer e falar, e Ele vai continuar falando. Eu vou pegar o versículo, a parte B do versículo 7, onde Deus vai falando, e Ele vai falando: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Ele está falando: eu vou agir no tempo certo. Aquele que está extorquindo, ele vai pagar. Aí ele vai falar no versículo 9: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. Eu vou agir. E ai daquele. E tem um terceiro ai. Não é o livro de Apocalipse não, mas tem os 3 ais aqui representados. Ele vai falar no 12: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece a cidade com crimes, que permite os crimes, que não faz nada. Ai daqueles que dá bebida ao seu próximo, misturando com seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez, prostituição, promiscuidade. Ai daquele. Quando Deus começa a falar, aquela pergunta vai se enfraquecendo: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Diante do Senhor, Ele está vendo um povo cheio de promiscuidade. Diante do Senhor, Ele está vendo um povo se prostituindo. Diante do Senhor, Ele está vendo pessoas corrompendo a justiça, corruptos. Homens que deveriam promover a justiça, promovendo a injustiça. Está aqui, está tudo aqui no livro de Abacuque. E ele deixa muito claro: espere, espere, porque a minha justiça, a minha mão, o meu poder vai vir. Abacuque. O coração de Abacuque começa a ficar tranquilo. O coração de Abacuque começa a mudar. De repente Abacuque fala: Deus, eu pensei que o Senhor não estava nem aí.
Eu pensei que o Senhor não estava vendo a mortandade. Eu pensei que o Senhor não estava vendo os enfermos. Eu pensei que o Senhor não estava vendo as crianças sofrendo. Eu pensei que o Senhor não estava vendo os idosos. Eu pensei que o Senhor não estava vendo os políticos corruptos. Eu pensei que o Senhor não estava vendo os brasileiros corruptos. Eu pensei que o Senhor não estava vendo as pessoas que fazem toda a sorte de prostituição com o seu corpo. Eu pensei que o Senhor não estava vendo a quantidade de homens e mulheres que estão envolvidos com adultério. Deus tanto está vendo o que o povo estava fazendo que mandou o cativeiro para que aquele povo pudesse ser corrigido. O cativeiro, o sofrimento, a humilhação era algo que aquele povo precisava. E o Deus de amor permitiu que os assírios entrassem e dominassem. Com toda a maldade. As consequências. Mas parece que o coração dele se acalma. Às vezes nós conseguimos que o nosso coração se acalme antes de receber a bênção, antes de entender, antes de compreender. Às vezes nós temos dificuldades. Às vezes nós ficamos desesperados, as pessoas ligam, pastor, pelo amor de Deus, pastor, o meu marido, pastor, a minha esposa, pastor, o meu pai, pastor, a minha mãe, pastor, está muito, o médico disse isso, pastor, o diagnóstico deu isso, pastor, eu estou com uma doença grave, pastor, e a pessoa está ali numa aflição e a gente fala, calma, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Queridos, em todos os anos de ministério, eu posso garantir que eu nunca tinha vivenciado algo como a pandemia do Covid-19. Às vezes eu administrava uma situação ou outra na semana, alguém que estava doente. Às vezes eu administrava na semana, ou às vezes levava mais que uma semana para administrar uma família que perdeu um ente querido, para consolar, estar lá, fazer um funeral. Aí a pandemia chegou. Aí o que levava semanas virou toda semana, e o que era toda semana virou todo dia. E nos últimos tempos, nos últimos dias, nas últimas semanas, não é mais todo dia, é toda hora. É toda hora. Eu nunca vi o IBB orando, o nosso grupo de oração aqui no WhatsApp, sair fumacinha, mas está saindo fumacinha, porque não para de entrar nomes aqui. Lá na live de oração de manhã, eu fico ali, às vezes eu não dou conta de orar e clamar ao Senhor por todos os nomes que vão aparecendo na minha tela. Eu estou tendo que me reinventar. Estou tendo que aprender. Estou tendo que lidar com uma carga negativa muito grande, porque todo dia tem gente sofrendo, todo dia tem gente infectada, todo dia tem gente indo para o hospital. Todo dia tem notícias de alguém que eu amo. Tem um grande amigo meu agora, nesse momento, numa UTI. Há 15 dias, numa mensagem que ele passou, a informação que ele deu, em 15 dias eu vi 40 mortos sair daqui de dentro. Bom, eu já entrei tanto em UTI. E a informação que eu recebi de um profissional da saúde, ele falou, as equipes estão pedindo para mudar elas de setor. Algumas pessoas, profissionais da saúde, acostumados, não estão aguentando ficar lá, trabalhar na UTI e ver todos os dias, em especial idosos, morrendo. Pastor, o senhor está falando isso num momento tão difícil. Por que o senhor está falando isso? Porque eu creio num Deus que se importa com as pessoas que estão morrendo numa UTI. Eu creio num Deus que se importa com a família que está infectada agora com Covid-19. Eu creio num Deus que se importa com aquela família toda, com 4, 5 membros da família que estão doentes. Eu creio num Deus que se importa com pessoas que vão sair de uma UTI, mas vão ficar com sequelas, aí vão viver com sequelas. Eu creio num Deus que se importa com o profissional da saúde, com o médico, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o pessoal ali que recolhe os exames, com o pessoal da alimentação, da segurança, da limpeza de um hospital. O tempo não está fácil. As coisas não estão simples. Mas é hora da gente se apresentar diante desse Deus e se posicionar e declarar com todas as letras: Pai, eu creio num Deus Todo-Poderoso.
em todos os momentos de crise que a igreja do Senhor Jesus viveu, em 2000 anos de história, ela se manteve em pé. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Agora é a hora da igreja se unir, da igreja orar e começar a clamar. Agora é a hora da igreja buscar a face do Senhor. Agora é hora da igreja se apresentar com autoridade. Agora é hora da igreja buscar e falar com Deus. Tem um texto que me veio à mente aqui e está em Isaías 40. Deixa eu ver qual é o versículo. Versículo 5 não. Versículo 6 diz assim, ó: na minha aflição eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo, lá daquele lugar sagrado, lindo, lugar que nós vamos conhecer. Eu gritei socorro e lá daquele lugar Deus me ouviu. Ele ouviu a minha voz, está aqui, ó. Que voz? Ele ouviu a voz do profeta Abacuque, desequilibrado, cobrando Deus. E ele ouviu a voz do salmista. E o salmista fala aqui, do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença e os seus ouvidos. Deus ouve quando a gente está equilibrado e Ele ouve quando a gente está desequilibrado. Ele se importa. Deus não perdeu o controle da minha cidade, não perdeu o controle do meu país nem das nações, porque Deus é Deus. Aí eu quero terminar essa história. E antes de terminar essa história, eu quero voltar para aquela história da menina. Da menina que chegou desesperada no meu gabinete, da jovenzinha que chegou desesperada no meu gabinete, porque ela já tinha lá seus 20 e tantos, já estava caminhando para os 30 anos, e os namoros não estavam dando certo, e deu um problema lá na questão profissional, e ela estava desempregada, estava com dificuldades na sua casa, nos relacionamentos, tinha relacionamentos quebrados com amigas que eram muito próximo, e ela estava com uma série de dificuldades, estava com dificuldade com relação à vida espiritual, estava com a sua fé abalada, e ela ali chorando, diz, porque Deus me odeia tanto. E eu falei para ela, vamos confiar em Deus, você vai sair daqui com a cabeça erguida, e vai confiar em Deus. O tempo passou, os dias passaram, os meses passaram, parece que Deus que odiava aquela menina, passou a mala da noite para o dia, e as coisas começaram a funcionar. E eu perguntava, como está isso, pastor? Então Deus não te odeia? Ela ria. E daqui a pouco eu falava, como está aquilo, pastor? E um dia ela chega aqui na igreja, no final do culto dos jovens, ela vem até mim e fala assim, pastor, eu quero te apresentar aqui o meu namorado, ele é da igreja evangélica aqui, próximo. Namorado? Você está namorando? Um rapaz crente? Você é um cara sério? Sou, pastor, sou um cara sério. Aí eu falei, só um pouquinho, vem aqui. Você não falou que Deus te odiava? Como é que ele está arrumando namorado para você? Eu nunca vou me esquecer o dia que eu estava num altar, e ali naquele altar, eu vi aquela jovem entrar, linda, de véu e grinalda, e eu fiz o casamento dela, e aí, antes de começar, é claro que eu não ia deixar passar por... Antes de falar no microfone, eu falei com ela, e aí? Por que Deus te odeia tanto? Ela deu risada, o noivo não entendeu, mas ela entendeu o que eu estava falando. Só que ali ela era uma noiva no altar, casando com um jovem bonitão. Deus odiava tanto ela que escolheu um bonitão para dar para ela. E ela estava... Aquela jovem desempregada agora era uma funcionária pública que tinha passado num concurso. Agora as coisas estavam caminhando, com um bom salário, um bonitão do lado, casando, construindo lá uma família, e esses poucos anos já passaram, e agora ela tem até um bebê lindo nos braços dela, para agradecer a Deus o privilégio de ser mãe, e de ter uma família, e de ter um lar. Por que Deus me odeia tanto? A pergunta, sabe qual que é? Mas ela deve ser feita no dia da aflição. Por que Deus me ama tanto? Por que Deus ama tanto uma cidade corrompida, uma cidade promíscua, uma cidade que vira as costas para Ele o tempo inteiro, e na época de uma pandemia Ele continua agindo e produzindo milagre? Por que Deus entra numa casa para consolar uma família que perdeu um ente querido? Por que Deus permite os seus, através de uma enfermidade como Covid-19,
a vida ceifada com a autorização dele. Porque se Deus não autorizar, não tem doença que nos leve. Recolher para a presença dele. E essa semana eu fiz o funeral de uma irmã muito querida da nossa igreja, que o Covid levou, ou que Deus permitiu o Covid levar ela, a morte dela, mas foi Deus quem recolheu. E lá, junto com a família, poder lembrar uma coisa: nós temos um tempo de separação, mas nós vamos nos encontrar naquele lugar santo, separado, onde Deus de lá ouviu a oração daquele salmista. Para terminar, eu quero ler o último trecho do livro de Abacuque, que diz assim, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Abacuque, agora amadurecido, e ao invés de peitar Deus, agora ele está entregue nas mãos de Deus. Deus, mesmo que a situação, o panorama continue complicado, mesmo que os caldeus, os infelizes dos assírios estejam aqui matando os animais, levando toda a nossa produção, roubando o nosso povo, humilhando as nossas mulheres, mesmo assim, mesmo desse jeito, mesmo com uma pandemia sobre a minha cidade, levando até algumas pessoas que eu amo, mesmo quando a cidade está em polvorosa e as pessoas estão ficando contaminadas com Covid-19, mesmo quando Covid-19 entra dentro da minha casa e ela atinge um membro da minha família, mesmo quando eu, como o Ronaldo testemunhou aqui, mesmo quando eu estiver doente, o Senhor, o soberano Deus, é a minha força. Eu não sei que estágio você está. Se você está aí questionando Deus, ou se você já enfileirou com uma multidão de servos de Deus que estão acordando cedo para orar pela pandemia. Porque tem um Deus que ouve a oração. Eu não sei de que lado você está. Do lado que fica murmurando porque o Covid chegou na sua casa, quem sabe na sua vida. O lado que está murmurando porque o Covid está assustando, porque você está com medo de ir nos lugares, ou você tem que se colocar diante de Deus. E toda vez que você recebe um nome, você apresenta diante de Deus. E toda vez que você sabe de uma família, você dobra o seu joelho. E todas as vezes que você sabe que tem alguém numa situação crítica, numa UTI, você já apresenta para Deus o nome daquela pessoa, porque essa é a nossa posição. A pandemia está aí. Pode ter certeza absoluta. Se Deus não autorizasse a pandemia, não tinha pandemia. Se Deus não permitisse, não tinha pandemia, porque nem uma folha cai, nem um fio de cabelo cai sem que Ele permita. E se você quer saber a minha opinião, nós merecemos muito mais do que uma pandemia. A sociedade merece mais do que essa pandemia. Se não fosse as misericórdias do Senhor, a humanidade já tinha sido consumida. Esse Deus é o Deus que está aqui, quer ter um relacionamento com você agora, hoje. Esse Deus está esperando você para uma conversa. Esse Deus quer te dizer alguma coisa. Ele quer escrever nas tábuas do seu coração. Ele quer colocar na sua mente a visão dEle. Esse Deus está aqui. Esse Deus está aí com você. Esse Deus faz a diferença. Esse Deus é tremendo. Ele restaurou a minha vida. Ele perdoou os meus pecados. Eu era para estar morto. Eu não merecia estar vivo. A misericórdia do Senhor tem me sustentado. Quem sou eu? O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, mas o Deus da misericórdia atentou o olhar dele para o miserável e tem abençoado, protegido pessoas miseráveis. É tempo de orar, é tempo de clamar.
Se você está naquele momento de questionar Deus, eu quero que você abra a sua boca agora e comece a pedir perdão. Pai, eu quero pedir perdão. Às vezes que eu falei, mas Deus, o Senhor não está vendo. E você começa a dizer, Deus, eu sei que o Senhor está vendo. Eu sei que o Senhor está por dentro. Eu sei que o Senhor está com a mão estendida. Eu sei que o Senhor está com o seu poder manifesto. Eu sei que o Senhor continua fazendo milagre. E como igreja eu estou aqui para clamar. E eu grito, Deus, a minha voz, pedindo socorro para a minha cidade, pedindo socorro para o meu estado, pedindo socorro para a minha nação e para todas as nações que estão sendo assoladas por uma doença infeliz, infernal, uma doença maldita, que está ferindo e machucando tantas pessoas. Eu te louvo pela vida do Ronaldo e todas as pessoas que nós já apresentamos para o Senhor, e o Senhor se importou. Se o Senhor tivesse recolhido o Ronaldo, ele estaria na tua presença e nós íamos nos reencontrar. O Senhor manteve o Ronaldo aqui porque o Senhor tem um plano na vida dele. O Senhor manteve ele aqui, não é porque ele é bom, ele não é melhor do que as pessoas que perderam a vida, é porque o objetivo, o projeto de Deus na vida dele não terminou. E nós estamos aqui submissos a tudo que o Senhor fizer, do jeito que o Senhor fizer. Então, primeiro, perdoa a gente. Todas as vezes que levantamos a nossa voz, que questionamos mesmo no pensamento, mesmo que não verbalizamos para ninguém, mas dentro do nosso coração nós duvidamos. Pai, me perdoa, perdoa a igreja. E usa a tua igreja para a cidade ser consolada, confortada, e para que ela entenda que existe um Deus misericordioso e bondoso e que se importa com a pandemia do Covid. Pai amado, obrigado. Obrigado por cada pessoa que o Senhor está sustentando dentro de uma UTI. Obrigado por cada família que o Senhor está sustentando. Obrigado por todos os servos teus que o Senhor está usando para serem voz profética, boca de Deus, num momento tão pesado e tão difícil. Obrigado porque o Senhor, Deus, abre os nossos olhos e o Senhor põe a tua visão. Agora marca a minha mente, o meu coração com a tua visão. Elimina de mim tudo que é meu e traz a tua proposta, a tua palavra, o teu amor. E eu continuo como igreja clamando pelos enfermos, clamando pelos infectados, clamando pelo avanço da pandemia, pela taxa de contaminação diária, clamando pelos profissionais, clamando pelos governos de cada nação, de cada estado, país, de cada município, pedindo que o Senhor pese as suas mãos sobre todos aqueles que estão promovendo, ao invés de combater a enfermidade e a doença. Não permita, Jesus, que a terra continue sendo assolada. O meu clamor é que o Senhor abrevie os dias do Covid-19. O Senhor tem poder para fazer isso e coração para fazer isso. E quero dizer que, como soldado de Cristo, eu vou continuar aqui fazendo o meu trabalho junto com os meus irmãos, para a honra e glória de um Deus que é soberano. Mesmo que a figueira não floresça, Pai, mesmo que a enfermidade continue crescendo, nós vamos estar aqui declarando que Tu és o nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar? Vamos adorar? Tu me das a paz que excede a todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E a meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Traça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa.
pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E amor é esse, graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Sim, Senhor, para mim. Para mim. Aleluia, aleluia. Esse amor é incrível e eu quero deixar minha palavra aqui para você. Irmã Margarete, irmã Rosimari Guedin, irmã Adelaide, irmã Sueli, irmã Cláudia, irmã Neuza, irmã Márcia, minha esposa, está aqui participando com a gente. Irmã Vanelli, César, Deus abençoe, queridos. Uma semana abençoada. Ronaldo, Astrid, Deus abençoe. Alda, Deus é contigo. Deus é aquele que cuida, aquele que protege, aquele que abençoa. Querido, compartilhe esse culto. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Tem alguém que pode ser abençoado por você. Se você não é inscrito no canal da IBB, eu quero convidar você a se inscrever. Se você ainda não faz parte lá do Telegram, todos os dias no Telegram você tem ali o Telegram da IBB. Entra lá, procura Telegram IBB e você vai poder também se inscrever e estar sendo abençoado. Estamos na época do Natal. Todos os dias tem uma devocional de Natal para você. Você coloca no seu Facebook, envia no seu grupo de WhatsApp. É tempo da igreja trabalhar e abençoar. E eu quero convidar você para domingo participar dos nossos cultos às 9 horas da manhã, 10h45 e 19 horas. Nós estamos aqui adorando o Senhor. Os nossos jovens nos sábados, os adolescentes, toda quinta cura e libertação aqui para você. E que Deus abençoe. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo e com toda a sua família e todas as famílias da terra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.